Inicialmente começou apenas com uma dor de cabeça leve, e eu não achei que isso fosse parte de um derrame ou algo assim, mesmo quando ficou mais forte mais tarde no dia. Mas no hospital eu sabia que era definitivamente um derrame, mesmo que eles não tivessem certeza após a tomografia e que minha língua ainda estava inchada e eu não tinha força na minha mão esquerda para segurar nada comparado à minha mão direita. Então, sim, esses foram os primeiros sintomas que eu soube que definitivamente tive um derrame. No dia em que tive um derrame, na verdade eu estava almoçando e depois do almoço, e eu, como de costume, eu era motorista e dirigi, e minha esposa estava sentada ao meu lado. Mas depois de um curto período, de repente, eu senti tontura e uma dor de cabeça muito, muito forte no meu lado esquerdo, e minha visão escureceu de uma vez, e então eu senti fraqueza no meu lado esquerdo, e então eu não consegui controlar o volante, e felizmente consegui parar devagar no acostamento. E minha esposa assumiu a direção e me levou de volta para casa. Bem, eu não sabia que tinha tido um derrame, mas apenas senti que isso tinha acontecido novamente. Porque, cerca de 4 semanas atrás, eu tive uma experiência semelhante, mas depois de descansar por algumas horas passou e eu não reconheci isso. Eu não fui ao médico porque sempre pensei que eu era saudável e não tinha nenhum grande problema no meu corpo. E, e no dia do meu derrame, aconteceu novamente quando eu estava levado ao hospital e eu sabia que estava semiconsciente, mas na verdade descobri mais tarde pela minha esposa que as pessoas fizeram o ECG e a tomografia e também os exames de sangue e urina, e também um raio-x do tórax, e então descobriram que eu tinha um coágulo de sangue no meu cérebro, no meu lado direito do cérebro, e então afetou meu lado esquerdo. Na verdade, posso te dizer que naquela época eu estava tão assustado porque descobri que não conseguia controlar meus membros e não conseguia me mover e ainda tinha uma dor de cabeça muito séria. E eu apenas pensava que, bem, isso deve passar muito o mais rápido possível. Mas eu senti que estava desamparado e não podia fazer nada. Sim, no dia do meu derrame eu simplesmente não sabia que isso ia acontecer, sabe? Eu ia sair. Eu chego na minha van na garagem, ligo a van, está chovendo muito. Eu ia sair, mas continuo tentando colocar meus sapatos no meu lado esquerdo. Meus sapatos não entram na minha perna esquerda. Continuo tentando, mas ainda não entram. Então eu decido não sair primeiro até colocar meus sapatos. E então, tudo que senti foi como se, eu fosse desmaiar. Eu grito, gritando, me ajude, sabe? Eu não acho que alguém possa ouvir isso. Meu filho estava dentro de casa e minha tia também, vizinho ao lado também. Todos estavam dentro porque estava chovendo muito. Isso é tudo que eu consigo lembrar. E então, eu acho que meu primo vizinho ao lado veio para vê-lo. Eles encontraram como pode estar chovendo tão forte. Eu ainda, tipo, ao lado da van, tipo, estou deitado ao lado da minha van, sabe, debaixo de chuva. Eles acham que eu ainda estou consertando minha van na chuva forte. Eu acho que eles vieram, tentar me levantar. Eles percebem que eu não estou bem, então gritam para minha tia ligar para a ambulância. Isso é tudo que eu consigo lembrar. E então eles me levam para dentro de casa, esperando a ambulância chegar. O que aconteceu foi que era uma manhã de segunda-feira
Eu me levantei, devia ser cerca de 10 horas da manhã. Eu saí da cama e então fui para garagem. Quando cheguei na garagem, por algum motivo, eu simplesmente desmaiei. Eu não sabia o que era. E então eu pensei que poderia me levantar novamente, pensando, não sei o que aconteceu. E eu não consegui me levantar. Então eu tive que meio que pensar comigo mesmo. O que aconteceu? Então porque eu não conseguia me levantar, tive que ir de lá para o quarto para pedir ao meu filho para ligar para Peter, porque eu não sabia o que tinha acontecido. Eu não sabia que era um derrame ou algo assim. Não muito tempo depois disso, meu filho ligou para a ambulância. A ambulância estava aqui em minutos. Eu não conseguia me lembrar de nada até mais tarde naquela noite. O médico me explicou o que tinha acontecido, que eu tinha tido um derrame. Então, foi quando sim me dei conta. Eu tive um derrame por coágulo de sangue. É o que eu tive. Aconteceu comigo em um sábado, na verdade, uma manhã de sábado. Era de madrugada, eram 3 da manhã. E eu realmente acordei dormente. Meu lado direito, todo o meu lado direito, estava dormente. E eu não pensei em nada. Eu apenas pensei, sabe, eu dormi de um lado e foi isso. E eu pensei, ok, eu apenas dormi de um lado. E então eu estava apenas deitado lá. E pensei, ok, vou esperar a sensação voltar, como você faz. E não voltou, e eu fui rolar para o meu lado esquerdo e senti que tentei levantar meu braço e minha perna, mas não consegui. Estava totalmente dormente e parecia pesado. Cerca de 30, 40 minutos depois, então a sensação voltou. Então eu saí da cama e apenas andei por aí e pensei, ok, apenas certificando-me de que tudo estava bem. Sim, mas apenas pensando, sabe? Meu Deus, eu apenas dormi no meu lado direito e foi isso. Tudo estava bem depois disso e eu voltei a dormir. Essa foi a primeira vez. A segunda vez foi naquela tarde. Era cerca de 2 horas da tarde. Eu estava sentado no meu computador e estava apenas digitando e então automaticamente minha perna direita e meu braço esquerdo apenas caíram e meu pé esquerdo virou. E eu não sabia o que estava acontecendo então e pensei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? De qualquer forma, enquanto eu tentava endireitar minha mão e minha perna, não simplesmente continuaram indo para a esquerda e ficaram lá, que eu pensei, não, o que está acontecendo? Isso realmente me assustou. Naquela época, eu tinha algumas pessoas por perto e elas vieram e me perguntaram se eu estava bem. E eu disse, olhe para a minha perna. Olhe para o meu braço. Está virado para aquele lado. Eu não consigo virar de volta. E eles diziam, não seja boba. E eu disse, não, eu não consigo. Eu peguei meu braço direito com a mão esquerda e o levantei e simplesmente soltei. Eu só queria ver se ele se sustentaria, mas não sustentou. Ele simplesmente caiu. E eu soube então que algo estava errado, mas ainda não sabia o que. De qualquer forma, 30 minutos depois, a sensação voltou. Eu só senti no meu pé dessa vez e senti o formigamento voltando, consegui movê-lo. Então eu me levantei, andei um pouco e foi isso. E então voltei para a conferência e continuamos. Então essa foi a segunda vez. A terceira vez foi numa segunda-feira de manhã e a mesma coisa aconteceu como no sábado de manhã. Eu acordei e estava em casa sozinha. Acordei dormente, meu lado direito de novo, meu braço, a mesma coisa. Dessa vez, sabe, eu estava realmente nervosa, tipo, o que está acontecendo? Na verdade, eu não estava sozinha. Meu marido estava em casa comigo. E eu pensei, não, o que está acontecendo aqui? Isso algo não está certo. Eu ainda não sabia o que, nem pensei em derrame, nem pensei em problema cardíaco. Eu só pensei, algo não está certo. Meu marido olhou para mim e disse, meu Deus, querida. E eu disse, o quê? E ele disse, sua boca, o lado direito do seu rosto está caído. E eu olhei no espelho e foi quando eu vi que estava caído. E então as coisas voltaram ao normal. E eu tomei um banho e depois fomos para a conferência novamente. E então, quando voltei ao trabalho durante o dia,
Eu estava ao telefone e estava sozinha. E no meio do dia eu realmente pensei... Eu simplesmente parei e pensei, estou falando estranho. Mas eu sentia que fisicamente estava falando bem, mas meu cérebro estava me dizendo que eu não estava falando corretamente. Agora minha colega de trabalho, ela disse, parece, sim, isso é como um sintoma de derrame. Então ela me disse que isso é como um sintoma de derrame. E eu disse a ela, não, eu nunca tive um derrame, eu não tenho problemas cardíacos. De qualquer forma, marquei uma consulta, fui ao meu médico naquela tarde e ele apenas me examinou, perguntou o que aconteceu. Eu contei a ele e então ele me deu alguns comprimidos para o coração e aspirina. Então foi isso. Então, eu tomei os comprimidos para o coração e voltei para casa. E nada aconteceu naquela noite. Eu estava bem. Nenhum outro eventos de dormência, nenhum caimento no rosto. Então, na quarta-feira de manhã, voltei ao trabalho e enquanto subia as escadas, eu senti uma dor de cabeça repentina, uma dor de cabeça severa que eu nunca tinha tido antes. E antes disso, eu nunca sofria de dores de cabeça. E eu pensei, provavelmente estou apenas cansada do fim de semana, trabalhando, a preparação para o fim de semana da conferência. Quando abri a porta do escritório, eu simplesmente abri a porta e minha cabeça girou. E eu literalmente senti isso. Ela simplesmente girou. E eu apenas pensei, e consegui segurar a porta. E tive essa dor de cabeça severa que nunca senti antes. E imediatamente eu simplesmente soube, pensei, algo não está certo. Então fui para a área de recepção e apenas me apoiei na mesa. Eu disse à recepcionista, algo não está certo, eu tenho que voltar ao médico. Então, marquei uma consulta com meu médico e voltei ao médico às 10:10 flash. Contei a ele o que aconteceu novamente e então ele disse, estou suspeitando que você teve um leve derrame. E naquele momento eu pensei, eu não tenho problemas cardíacos, porque era isso que eu pensava que era um derrame. Eu pensei, não, eu não tive. Não pode ser um derrame. E ele disse, eu quero que você vá para o hospital agora e vamos fazer uma tomografia computadorizada. E foi isso, e então eu fui para o hospital. Sim. O tipo de derrame que eu tive foi um derrame isquêmico. E eu entendo que é um coágulo de sangue que bloqueia a artéria. Eu estava dirigindo. Foi quando algo engraçado aconteceu comigo, eu estava meio tonta, meio vendo coisas, era meio que vendo visão dupla, sabe? Eu tentei mover minha mão, mas eu não conseguia nem movê-la, não. E eu disse, eu chamei minha irmã, que estava lá, minha irmã me disse, pode ser um derrame, porque eu não conseguia mover nada. Eu, tentei dizer algo e me levantei e então caí. Então fomos para o hospital local e tive que ser levantada para dentro do carro e eu não tinha sensação. Quer dizer, eu podia sentir as pessoas me tocando, mas eu não conseguia me mover sem controle, sabe? Sem fala, sem nada. Então fomos para o hospital e os médicos e tal deram uma olhada e explicaram que era um leve derrame, sabe? Mas então eles olharam mais de perto e eu não conseguia fazer nada, e então é realmente mais do que um leve derrame, sabe? É um verdadeiro... Ao mesmo tempo, eu perdi minha fala e não conseguia explicar nada. Eu apenas meio que acenava com a cabeça, balançava a cabeça, sabe? Sim ou não. Mas eu estava realmente como um bebê pequeno, um vegetal, sabe? Do que eu era cerca de 1 hora antes. Eu estava totalmente em forma uma vez. Quando eu me levantei, eu tive os efeitos posteriores de uma dor de cabeça, o que não era incomum na época. Então eu apenas fiz minhas coisas habituais ao me levantar. E não foi até eu tentar colocar meu sutiã que eu percebi que meu braço esquerdo não funcionava. Eu pensei que minha boca estava ficando torta. Ok. E eu estava ciente de,
Talvez eu estivesse babando. Depois que Ron entrou e percebeu que eu não estava 100%, ele ligou para um médico. E o médico disse a ele para chamar uma ambulância para me levar ao hospital. E foi só então, quando eu acho que o médico disse que era um derrame, então que nós estávamos cientes disso. Mas a essa altura, eu meio que, como tudo parecia irreal, então não estava acontecendo comigo. Mas eu não compreendi. Bem, eu me lembrei, o meu discurso estava enrolado. Eu muito penso indo dentro do meu corpo, eu simplesmente não conseguia controlar. Eu estava... é estranho para mim. Então, quando se isso é bom ou não, é estranho para mim. É estranho. A mão, eu estava paralisado de um lado todo, eu não conseguia movê-la e estava limitado a movê-la. Eu não conseguia mover nada. Era frustrante o saber que eu não conseguia mover nada e eu tinha sido um trabalhador a vida toda e ficar frustrado com a rigidez da perna e do braço, e isso me deixou abatido. Eu percebi que tive um derrame quando acordei e não conseguia entender muito, não conseguia falar, não conseguia mover meus braços. Eu tinha a uma mão, porque ainda vai, mas está lá ainda podia. Foi logo depois disso que percebi que tinha tido um derrame.